Bem-vindo de volta ao Datalogando. Sou o Max D'Angelo e hoje vou trazer mais conteúdo para vocês. Vamos aprender como realizar consulta com a informação de duas ou mais tabelas. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nesta aula, veremos como consultar dados de diferentes tabelas e qual a maneira correta de realizar a junção desses dados. Você vai aprender a realizar o temido join de uma maneira bem fácil. Vem comigo! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao Datalogando. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de número 5 sobre junção de tabelas. Se você não assistiu às aulas anteriores, vai aparecer aí na tela o card. Procure as aulas anteriores, assista às aulas anteriores para você entender bem os conceitos que a gente passou nas primeiras aulas. Essa aula é uma aula que vai fechar o conhecimento desse primeiro módulo, dessa introdução ao SQL. Então, é importante que você assista as primeiras aulas. Bom, vamos direto à prática aqui, como a gente já está acostumado aqui no curso. Só que antes da gente ir para a prática, a gente precisa falar um pouquinho sobre relacionamento de tabelas. Vamos ver como que o relacionamento de tabelas funciona para a gente entender como que a gente vai utilizar os joins, que são as junções das tabelas. Tá? Bom, o relacionamento de tabelas, ele funciona. Imagina que você tem, a gente tem aqui a nossa tabela de pedidos. Essa tabela de pedidos, ela tem ali todos os pedidos que foram feitos. Então, eu tenho lá o Order ID, que é o número do pedido, o código do pedido. Então, eu tenho um pedido aqui 10.308, que tem qual cliente, o Customer ID, ou seja, qual código do cliente que comprou aquele pedido, que fez aquele pedido. E aqui eu tenho que o código dele é cliente 2. Então, na tabela de pedido, na tabela de orders, eu só vou salvar a informação do código que identifica aquele cliente. E se eu precisar fazer um relacionamento, se eu precisar buscar informações daquele cliente, eu tenho que ir lá na tabela de cliente. E lá na tabela de customers, na tabela de cliente, eu vou procurar pelo código 2. Então, esse código sempre tem que ser único. Eu nunca posso ter repetição nesse código aqui. Ele tem que ser um número único que identifique um único cliente. E eu vejo que esse cliente é a Ana. E aí eu posso buscar todos os dados da Ana que estão na tabela de clientes. Porque cada tabela tem que ter sua função específica. A tabela de cliente é para guardar dados de clientes. A tabela de pedidos é para guardar dados de pedidos. Então, eu não posso misturar essas informações. Senão, isso causa um desbalanceamento no meu banco de dados. Eu não vou entrar na teoria toda por trás disso, porque não é o objetivo desse curso. Esse curso, o objetivo é focar em SQL, na linguagem. Tá? Mas quem se interessar pode procurar sobre os relacionamentos e modelagem de banco de dados, porque é muito importante entender a modelagem de banco de dados também, para entender como trabalhar com os dados em SQL ou em qualquer outra ferramenta. Tá? Mas aqui no nosso caso, vamos ver um outro exemplo aqui. Tá? Eu tenho aqui a tabela de pedidos e tem um outro exemplo. Ó. Eu tenho vários códigos aqui. Eu tenho o Customer ID, que a gente viu, que é o ID do cliente. Eu tenho Employee ID, que é o código do funcionário que fez o pedido. E eu tenho aqui, por exemplo, um código do Shipper ID, que é quem está fazendo a entrega daquele pedido, ou seja, do fornecedor daquele pedido. Então, eu vou lá e vou relacionar esse código aqui. Eu vou lá na tabela de fornecedores e vou procurar quem é o fornecedor que está entregando aquele pedido, Eu consigo saber isso. Então, perceba que na tabela de pedidos, eu não fico colocando as informações como nome do cliente, nome do empregado, nome do fornecedor. Eu coloco tudo isso em cada tabela. Na tabela anterior, a gente colocou o Customer ID e busca os dados na tabela de cliente. Nesse exemplo aqui, eu coloco o código do fornecedor e busco na tabela de fornecedor. Tá bom? Bom, espero que esse exemplo tenha sido suficiente, tá? Para a gente entender o básico aí do relacionamento entre as tabelas. Vamos falar agora como a gente faz esse relacionamento na linguagem SQL, tá bom? Na linguagem SQL,
a gente tem, por exemplo, aqui a minha tabela de order, minha tabela de pedidos. E nessa tabela eu tenho lá os dados como eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui, ó, Order ID, Customer ID. E se eu busco aqui as informações, eu só vejo o ID do cliente. Mas se eu quisesse ver o nome do cliente, por exemplo, né? Eu quisesse conhecer qual cliente está por trás do código 90, por exemplo, né? Qual o nome desse cliente e tal. Eu consigo trazer isso aqui no resultado de uma consulta SQL? Consigo. Para a gente fazer isso, a gente vai usar algumas técnicas aqui. A técnica por trás disso é a seguinte: a gente vai fazer aqui, ó, eu vou buscar aqui pelo código do pedido, tá? Então eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar agora o nome da tabela, ponto, o nome do campo. Ó, então eu coloquei aqui o nome da tabela é a tabela de orders e eu estou colocando aqui, ó, orders.orderID. Eu estou querendo, na tabela de orders, eu estou querendo o campo, a coluna OrderID. Tá? Eu tenho que fazer assim, porque a gente vai usar mais de uma tabela agora. Então, eu tenho que identificar que esta coluna é dessa tabela. Eu vou fazer assim, ó, vírgula. E agora, imagina que eu quisesse buscar, ao invés do ID aqui, ó, eu quero saber o nome do cliente por trás desse ID. Então, como que eu faço? Eu vou colocar o nome da tabela. Ó. A tabela, os nomes estão aqui do lado direito, para quem não lembra. Ó. Customers. Então, eu vou lá na tabela de Customers. Customers, ponto. E agora eu vou colocar aqui Customer Name, que é o nome, né? Lá na tabela de cliente, esse aqui é a coluna que tem o nome do cliente. Então, eu estou buscando lá o nome do cliente. Vírgula. Agora eu volto para a tabela de orders e ponho orders.orderDate. Estou buscando aqui a data do pedido. Bom, qual o outro segredo? Aqui no from, onde eu vou colocar qual tabela eu vou buscar, eu vou colocar qual a tabela principal que eu estou usando. A tabela principal que eu estou usando é a tabela de pedidos. Então, eu vou colocar aqui orders, from orders. Eu estou buscando a tabela de pedidos como a principal. Só que eu estou relacionando com uma tabela secundária aqui, que é a tabela de customers. Então, como que eu vou fazer a sintaxe disso? Eu faço from orders e vou usar aqui o inner join. Esse comando inner join é o comando que diz que eu estou juntando a tabela de orders, de pedidos, com uma outra tabela. Então, eu digo aqui, ó, junte a tabela orders com a tabela de customers. Certo? Então, aqui eu estou fazendo a junção das duas. Só que para fazer a junção das duas, eu tenho que dizer qual o campo que tem aquele código que é único, que identifica a informação de uma tabela na outra. Então, eu tenho que dizer assim, ó, faça a junção da tabela de orders com a tabela de clientes, on, e aí eu coloco aqui quais os campos que eu vou usar. Na tabela de orders, eu vou usar orders.customerID, ou seja, eu estou usando essa coluna aqui da tabela de orders, ó, orders.customerID, tem que ser igual na tabela de customers.customerID. Ou seja, eu estou dizendo que eu quero juntar a tabela de orders com a tabela de customers sempre que tiver um ID na tabela de orders igual um ID na tabela de customer. Eu já vou explicar um pouco a teoria por trás disso e vamos ver se isso vai funcionar. Tá? Vamos ver se eu escrevi certo aqui. Olha o resultado. Eu trouxe um campo da tabela de pedidos, Order ID, trouxe uma informação da tabela de cliente, Customer Name, e trouxe uma outra informação da tabela de ordens. Então, eu fiz uma junção
de duas tabelas, certo? Até posso fazer assim, para ficar um pouco mais visível aqui para vocês. Aqui estão os campos que eu selecionei, né? Só recordando, como eu estou usando mais de uma tabela, eu tenho que colocar o nome da tabela primeiro para identificar de qual tabela que eu estou buscando, depois o nome do campo. Aqui no From, eu faço From, escolho a minha tabela principal e faço inner join, que é a junção com a minha segunda tabela, e depois eu coloco on, e depois do on eu coloco quais os campos que relacionam as duas tabelas. No caso é o Customer ID com Customer ID, certo? Um da tabela de Orders, outro da tabela de Customers. Dessa forma, eu também posso dizer que a minha tabela da direita é a tabela de Orders e a minha tabela da esquerda é a minha tabela de Customers, né? Se eu fizer assim, para organizar meu código, o Orders ficou à minha esquerda, né, a minha left, e o meu Customers ficou à direita, a minha right table. Tá? Então, a gente também pode chamar dessa forma. Por que a gente pode chamar dessa forma? Porque fica fácil de entender como que esses resultados vão ser retornados. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo dos próximos joins e como eles se comportam. O inner join, quando eu faço um inner join, que é esse que a gente fez, ele busca aquela intersecção que existe entre duas tabelas. Então, a minha tabela da esquerda, a minha table 1, com a minha table 2 da direita. Tudo que existir e for intersecção entre as duas, exemplo, o que seria uma intersecção aqui? Todos os pedidos da tabela 1 que possuem um cliente na tabela 2 vai ser retornado para mim. Se eu tivesse um pedido aqui sem cliente, ele não seria retornado. E se eu tivesse desse lado aqui um cliente também sem pedido, ele não seria retornado. Então, aqui ele só retorna os pedidos com os clientes correspondentes. Tá? Esse é o inner join. Bom, a gente vai ver na sequência o left join, o right join e o full outer join. Mas, por enquanto, vamos voltar aqui para o código para a gente realmente entender o que a gente fez. Então, eu só busquei aqui os pedidos que tinham um cliente correspondente. Tudo bem? Ele trouxe aqui para mim esse resultado aqui de 196 registros. E ele pode, obviamente, trazer mais de um cliente mais de uma vez, né? Porque esse cliente aqui, ele está relacionado ao pedido 10368, 10403, 10390, ou seja, é um cliente que fez vários pedidos, né? Então, é sempre importante você olhar o resultado aqui para entender o que está acontecendo. Aqui eu tenho, por exemplo, esse cliente que tem 3 pedidos. Olha, fez 3 pedidos, então por isso que ele retorna 3 vezes. Tá certo? O número do pedido é diferente. Tudo bem? Bom, esse conceito, pessoal, é um conceito que precisa praticar. Depois, futuramente, eu vou deixar aulas aqui de prática, de exercícios práticos, né, do dia a dia, para a gente exercitar esse tipo de coisa para pegar bem a teoria. Tá ótimo? Vamos passar aqui para o inner, a gente já viu o inner join, vamos passar para o left outer join. O left outer join, esse outer aqui você pode escrever ele ou pode omiti-lo, por isso que ele está aqui entre parênteses, tá? Ele é um conceito quando você precisa buscar os dados da tabela da esquerda, né, da tabela 1, independente deles terem um correspondente na tabela 2. Então, pegando esse exemplo que eu estava falando, seria se eu quisesse eu quero pegar pedidos, independente de eu ter um cliente cadastrado. Tá? Isso pode acontecer, imagina que o sistema sofreu uma atualização, antes ele não tinha a necessidade de cadastrar os clientes, depois ele passou a ter, então você tem dados históricos que estão sem clientes, né? Dados antigos, e você precisa retornar esses dados. Então você usa o left ou o right. Esses dois aqui, eles têm a mesma função, só muda o lado da tabela que você quer buscar. Se eu quero buscar a intersecção da tabela 1 com a 2 mais toda a tabela 1, eu uso left.
Se eu quero buscar todos os dados da tabela 2 mais a intersecção com a tabela 1, eu uso write. Tá? Isso aqui, eles têm a mesma função, só muda realmente o lado da tabela que você está colocando no código. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos fazer um exemplo aqui, de novo, usando a tabela de clientes e a tabela de orders. Tá? Só que agora eu vou inverter aqui. Ó. Eu vou fazer da seguinte forma. Deixa eu apagar para escrever do zero para vocês acompanharem comigo. Eu vou fazer um select. Deixa eu colocar maiúsculo aqui. Select. Só que esse select, eu quero buscar todos os clientes, independente deles terem feito um pedido ou não. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, customers, ponto, customer name, vírgula, orders, ponto, order ID. Eu quero buscar o cliente e os pedidos que ele fez. Só que se ele não tiver nenhum pedido, eu quero que ele venha também. Então, para isso, eu não posso usar o inner join, porque o inner join só vai trazer para mim quando existir um cliente cadastrado para um pedido. Então, eu vou fazer aqui, ó, from, vou fazer aqui a tabela de customers. Agora, a minha tabela principal é a tabela de customers, tá vendo? Eu mudei a minha tabela principal. Eu vou fazer aqui, ó, left join, porque eu quero pegar todo mundo que está à minha esquerda, eu quero pegar todo mundo que está na tabela de customers, independente de ter pedido ou não, com a tabela de orders. E eu vou fazer aqui que, de novo, eu vou usar aqui, eu até vou copiar do meu antigo texto, ó, customer ID igual orders.customer ID, tá? Vou copiar aqui para não ter que escrever de novo, mas eu estou fazendo aqui o left join e usando como parâmetro aqui para unir as tabelas o ID, tanto o customer ID que está na tabela de orders quanto o customer ID que está na tabela de customer. Vamos ver como isso vai retornar? Quando eu executo, olha, ele trouxe aqui para mim, ó, um cliente chamado Alfred, tal, aqui, e ele não tem nenhum pedido. Então, veja que eu trouxe todos os clientes, inclusive aqueles que não têm pedido, e para isso que serve o left. Ó. Né, ó, lembra do desenho aqui, ó. Eu trago todo mundo que está na tabela 1, independente dele ter pedido ou não. Tá joia? Deixa eu fazer um order aqui. Order, vocês lembram do order by? Só para a gente deixar por ordem de nome, tá? Então, ó, Alfred, Ana, vamos ver se tem mais alguém aqui, ó. Esse aqui também, ó. Esse cliente aqui também não tem pedido, ó, também não fez nenhum pedido. Ó, esse cliente aqui, ó, Cactus Comidas, também não tem pedido. Os nomes fictícios aí estranhos, né? Ó, esse aqui também não tem pedido. Esse também não tem. Tá vendo? Ó, se eu ordenar aqui por pedido, ó, vai ficar até interessante que a gente consegue ver orders.orderID. Ó, eu consigo ver todos aqui, ó, que não tem pedido nenhum, ó. Todos esses clientes aqui, ó, não tem pedido, ó. Depois vai começar aqueles que têm pedido. Daqui para baixo todos têm pedido, porque eu ordenei por pedido, tá vendo? Então é para isso que serve o left ou right. É quando eu quero trazer o retorno de uma tabela independente dele ter a intersecção com a outra. Tá? Aqui eu usei o left porque o customer está à minha esquerda. Ó. Tá? Mas se eu quisesse usar o right aqui, eu poderia usar o right. Eu poderia até inverter aqui, ó, orders. E aí eu faço, ó, right join com customers. Ó, ele dá o mesmo resultado, tá? O right e o left só é a mesma coisa, só muda o right e o left, quem está à minha direita e quem está à minha esquerda. Ó. Nesse caso aqui, tanto faz, ele dá o mesmo resultado, tá vendo? Ó? Não mudou nada, tá vendo?
porque agora eu estou dizendo que eu quero todo mundo que está à minha direita, que no caso é customers, independente dele existir na intersecção ou não. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Deixe nos comentários se vocês entenderam, se vocês acharam difícil e tal, porque assim vai melhorando para a gente o nosso conteúdo aqui. Tá joia? Vamos fazer agora o último join, o último tipo de join, que é um join mais raro da gente fazer, mas que pode ser útil em algumas ocasiões, tá? Eu vou explicar até algumas coisas que vocês têm que tomar um certo cuidado. Só para mostrar aqui também, ó, que eu posso escrever write alter join, ó. Só que ele executa também, tá vendo? Só que, né, para que escrever algo a mais, né? Se a gente pode escrever menos, né? Então, a maioria dos sistemas de iniciadores de banco de dados dá para você simplesmente escrever sem o alter, tá? Não precisa escrever write alter join, só right join, left join, inner join, tá bom? Bom, vamos ver agora esse último aqui, ó, que é o full outer join, que ele traz todo mundo da tabela 1, todo mundo da tabela 2 e mais a intersecção deles. Então, ele traz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? No caso de clientes e pedidos novamente. Ele traria todos os clientes e todos os pedidos, mesmo que ele não tenha um cliente cadastrado e mesmo que ele não tenha um pedido feito, tá? Ele traria tudo. Tem que tomar um certo cuidado que quando você usa o full join, que é esse aqui, né? Ele aumenta muito o número de resultados que ele traz, porque ele vai trazer tudo, ele junta praticamente as duas tabelas. Então, o número de resultados cresce bastante. Tem que tomar um certo cuidado, porque isso pode acarretar em problemas de desempenho. Então, você tem que sempre tomar cuidado quando você vai usar para ver se você realmente tem a necessidade de usar o full join. Então, vamos fazer o full aqui, ó. Eu quero aqui os meus clientes, o nome dos meus clientes, e eu quero aqui relacioná-los com os pedidos. Eu tenho aqui o order ID aqui, tá? Vou até colocar mais um campo aqui, ó. Orders.orderDate. Vou colocar a data aqui para ele trazer também, ó, a data do pedido. Aí quando não tiver pedido, né, ele vem sem a data. Quando ele tiver pedido feito, ele vai vir com a data. Vamos ver agora como que isso vai se comportar, vocês vão entender. Eu vou fazer aqui, ó, from, e aqui eu vou voltar como estava antes, ó. Eu vou fazer aqui from customers, certo? E vou colocar o orders para lá. Só que ao invés de eu usar left ou right, eu vou usar aqui, ó, a palavra full. Vou até escrever aqui, ó, full outer join. Então, eu estou fazendo todos os clientes e juntando com todos os pedidos, independente de eu ter um cliente feito um pedido, independente de um pedido ter um cliente. Tá bom? Vou usar aqui como relacionamento o mesmo campo, que é o Customer ID, certo? E vou deixar orders por order ID aqui. Vamos ver como que ele vai se comportar. Espera aí que ele deu um erro. Como vocês puderam notar, infelizmente o full outer join, aqui nessa base que eu estou usando online, aqui, ele não está funcionando. Tá, eu fiz alguns testes e infelizmente é um erro, tá vendo? Dá um erro inespecífico aqui, né? Não é um erro da sintaxe, eu verifiquei, tá tudo certo aqui, tá? Realmente é algum erro nessa base de dados online que a gente está usando que não está conseguindo fazer o full outer join. Pode ser, como eu disse, pela quantidade de linhas que ele retorna, né? Que é muito grande, então isso pode ter dado algum problema aqui nessa ferramenta online que a gente usa, que é só para teste, é bem simplesinha, né? Mas não tem nenhum erro aqui no código. Então, eu fiz aqui, eu peguei aqui, fiz em outro lugar e trouxe para vocês aqui o resultado, como que ele teria que ficar. Ó. O resultado teria que ficar dessa forma. Ó. Eu teria que ter, eu traria todos os clientes
todos os nomes de clientes e todos os pedidos. Só que como eu estou trazendo todos, independente deles terem a intersecção entre eles, né, essa intersecção aqui, ó, então eu estou trazendo, além da intersecção, aquilo que tem de extra na tabela 1 e aquilo que tem de extra na tabela 2. Então, dessa forma, se ele tiver um pedido, que é esse 10.309, esse 10.310, que não tem um cliente, ele vai trazer. E mesma coisa se ele tiver um cliente que não tem um pedido, ele vai trazer também. Então, ele traz nulo dos dois lados, né? Ele pode trazer nulo dos dois lados. Esse daqui, por exemplo, é um exemplo de intersecção. Ó. Eu tenho a Ana que tem um pedido. Então, ele trouxe a intersecção. E eu tenho o Alfreds que não tem nenhum pedido. E ele trouxe. E eu tenho esses pedidos que não tinham clientes nenhum cadastrados. Então, ele trouxe também. Isso aqui acontece, obviamente, quando você tem bases... pode acontecer quando você tem bases, como eu disse, né? Ela vai, ao longo do tempo, sofrendo atualizações. E aí pode ser que nessas atualizações, antes não registrava o cliente, depois passou a registrar. Antes não registrava o pedido, depois passou a registrar. Então, às vezes, o full alter join é necessário. Tá joia? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Desculpe pelo erro que aconteceu. Tá? Infelizmente, usando ferramentas online, a gente fica sem ter esse controle. Mas deixe nos comentários se você entendeu. Se não entendeu também, para a gente poder ir sempre melhorando. Um abraço e até mais.